O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 3º, As Leis Morais. Capítulo 1, A Lei Divina ou Natural. 3, O Bem e o Mal, Parte 2. 637. O selvagem que cede ao seu instinto, comigo carne humana, é culpado? Eu disse que o mal depende da vontade. Pois bem, o homem é tanto mais culpado, quanto melhor sabe o que faz. As circunstâncias dão ao bem e ao mal uma gravidade relativa. O homem comete, frequentemente, faltas que, sendo embora decorrentes da posição em que a sociedade o colocou, não são menos repreensíveis, mas a responsabilidade está na razão dos meios que ele tiver para compreender o bem e o mal. É assim que o homem é esclarecido, que comete uma simples injustiça, é mais culpável aos olhos de Deus que o selvagem que se entrega aos seus instintos. 638. O mal parece, algumas vezes, consequente das circunstâncias. Tal é, por exemplo, em certos casos, a necessidade de destruição, até mesmo do nosso semelhante. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? O mal não é menos mal por ser necessário, mas essa necessidade desaparece à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então o homem se torna mais culpável quando comete, porque melhor o compreende. 639. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis? O mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal pela posição em que os outros o colocaram é menos culpável que aqueles que o causaram, pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. 640. Aquele que não faz o mal, mas aproveita um mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, mas, se ao encontrá-la realizada, dela se serve, é porque a aprova e a teria praticado, se pudesse ou se tivesse ousado. 641. O desejo do mal é tão repreensível quanto o mal? Conforme. A virtude em resistir voluntariamente ao mal que se sente desejo de praticar, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Mas, se o que faltou foi apenas a ocasião, o homem é culpável. 642. Será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Não. É preciso fazer o bem, no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. 643. Há pessoas que, por sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? Não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta não encontra jamais a ocasião de praticá-lo. É suficiente estar em relação com outros homens para se poder fazer o bem. E cada dia da vida oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. Porque fazer o bem não é apenas ser caridoso, mas ser útil na medida do possível, sempre que o auxílio se faça necessário. 644. O meio em que certos homens vivem não é para eles o motivo principal de muitos vícios e crimes? Sim, mas ainda nisso, há uma prova escolhida pelo Espírito no estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência.
645. Quando o homem está mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Arrastamento, sim. Irresistível, não. Porque no meio dessa atmosfera de vícios pode-se encontrar grandes virtudes. São espíritos que tiveram a força de resistir e que tiveram, ao mesmo tempo, a missão de exercer uma boa influência sobre os seus semelhantes. 646. O mérito do bem que se faz está subordinado a certas condições, ou seja, há diferentes graus no mérito do bem? O mérito do bem está na dificuldade. Não há nenhum em fazê-lo sem pena, se quando nada custa. Deus leva mais em conta o pobre que reparte o seu único pedaço de pão que o rico que só dá do seu supérfluo. Jesus já o disse, a propósito do óbolo da viúva.